Na última semana de 2023 tivemos 3 fundistas do melhor que temos em Portugal, a dizerem umas verdades incómodas, mas verdades. Se quiseres ficar a saber tudo sobre o assunto, fica comigo até final neste vídeo, que é novamente oferecido por Atletismo Running, a tua loja de calçado favorita, que habita apenas no Instagram, para te levar as melhores sapatilhas do mercado em preços mais acessíveis, e também pela Propódio, a consultoria desportiva, para te levar a atingir o teu objetivo de forma personalizada. Então vamos lá. A última semana começou com a repercussão da entrevista de Samuel Barata no Diário de Notícias. Lá ele diz que é chapa ganha, chapa gasta, já que investe tudo o que tem para desenvolver-se como atleta, e não é difícil imaginar que assim seja quando Samuel vai para estágio no Quénia, na Suíça, em França, e o dinheiro não cai do céu. Assim como também não caem do céu os seus grandes resultados, os resultados que ele tem obtido. É preciso investimento, compromisso e, claro, a privação de muitas coisas da vida normal. É que do céu só cai chuva e nem sempre. Depois, no jornal O Jogo, vimos as palavras de Rui Pinto, palavras que não são únicas e que vemos constantemente a sair da boca de ex-atletas. Não recomendam aos mais novos apostarem no atletismo, porque aqui terão de passar a vida, fazer contas à vida, e quando se tem de fazer contas à vida, não se consegue estar focada a 100% naquilo que é essencial para desenvolver-se no atletismo. Treinar, descansar, treinar, repousar, treinar, cuidar-se física e mentalmente, treinar, competir, vezes e vezes sem conta, num ciclo que deveria ser virtuoso, mas que quando há distrações ou preocupações, acaba por ser um ciclo vicioso que leva a muitos a abandonarem a carreira completamente frustrados. Mas tanto o Samuel Barata como o Rui Pinto ainda não acabaram a carreira, assim como Simão Bastos, que usou as suas redes sociais na semana passada para lançar uma bomba na Maia. Desde setembro que o Simão viu-se obrigado a pagar para utilizar o centro de alto rendimento da Maia, já que após uma época em que esteve praticamente fora por lesão, se viu retirado do PAR, que é o Plano de Apoio ao Alto Rendimento. E agora este jovem, que é um dos grandes valores do nosso meio fundo, que foi aos Europeus de 2022 nos 3.000 metros obstáculos, vê-se obrigado a pagar 1,22€ por hora para utilizar a pista da Maia. E segundo as suas próprias contas, para uma utilização normal, habitual, ele teria que pagar 107€ mensais, o que ele considera incomportável e, a meu ver, é inaceitável para os custos de vida da atualidade e também para o que os atletas como o Simão conseguem amealhar. Eu fiz uma pequena pesquisa e vi vários sítios que se paga em Portugal. Na pista da Universidade de Coimbra, que é uma pista de cinza, paga-se entre 1 a 3€, vejam bem. Em Lisboa, paga-se no Estádio Nacional entre 1,5€ e 2€ por utilização. Na cidade universitária, paga-se a vulso 2€, mas há uma opção bastante económica, que é pagar uma mensalidade de 16€, o que é bem mais barato do que os 107€ que o Simão teria de pagar mensalmente para fazer a sua vida desportiva normal. Bem, eu vi o post do Simão, vi a revolta nos vários comentários, e uma revolta com razão, mas alguns carecem de uma visão mais abrangente das coisas. E a pergunta que eu lanço é logo: acham mesmo, para quem decide os pressários da pista da Maia ou da pista da cidade universitária em Lisboa, acham que faz alguma comichão o Simão ou eu deixarmos de pagar para utilizar a pista? Eu acho que não, porque há sempre pessoas dispostas a pagar. E no momento atual em que o running está a bombar mais do que nunca, esqueçam. O runner é diferente. O runner é diferente do atleta, nem que seja pelas suas condições de vida. Ele compra as sapatilhas mais exclusivas, ele compra o gadget mais moderno, ele viaja para as maratonas mais caras a nível mundial, ele paga para entrar nessas corridas, ele paga para partir na frente. Aí entra a minha questão. Será que o movimento do running está a atrapalhar o atletismo a sério? E aí basta ir à primeira aula de microeconomia e entender bem o que é a lei da oferta e da procura. Basta isso, meus amigos. Basta isso para entender que a vida dos atletas ficou um pouquinho mais difícil, um pouquinho, se não muito, mais difícil com o boom do running. Ora, vejamos. O preço das coisas é determinado pelo encontro dessas duas forças, entre a oferta e a procura. E é de senso comum perceber
que se há muita oferta de um bem, o seu preço baixa. E se há escassez, o preço aumenta. É por isso que vemos as marcas a criarem edições limitadas, edições enumeradas, 1, 2, 3, até só há 300. E aí eles metem o preço que querem. Por outro lado, quando a procura aumenta, os preços sobem. E quando a procura baixa, os preços diminuem. Claro que quando a procura aumenta, a oferta também irá reagir para atingir um novo preço de equilíbrio, mas esse novo preço vai ser sempre mais alto que o anterior. E com isso em mente, vemos que o boom do running levou ao aumento dos preços de tudo, o que circunda ao movimento da corrida, e quem tenta fazer vida do atletismo, para mim, foi claramente prejudicado. E eu não vou ficar em cima do muro, porque o preço das sapatilhas, das fisioterapias, das massagens, das inscrições, dos serviços todos associados à corrida, aumentaram. Enfim, escutem as palavras do Samuel Barata e do Rui Pinto. E se é verdade para eles, que têm patrocínios e são apoiados por grandes clubes, imaginem para quem ainda está a tentar começar a sua carreira no atletismo a sério. É chapa ganha, chapa gasta. Mas nem sempre foi assim. Atualmente, nenhum fundista português, que eu saiba, consegue fazer um pé de meia com o atletismo. A não ser que vive em casa dos pais. Mas mesmo assim, não sei se está a ser um grande pé de meia. E que é uma realidade completamente diferente do que acontecia há 30, 20 anos atrás, em que eram vários a conseguirem arrumar bons patrimónios ainda durante as suas carreiras. Ainda me lembro de ouvir num estágio em 2001 o professor Uva, que depois, passado quase 20 anos, levou Patrícia Mamona a ser vice-campeã olímpica de triplo salto, e aí em 2003 o professor Uva disse num estágio que só os fundistas conseguiam viver de atletismo porque todos os fins de semana iam ganhar uma prateleira ali, uma máquina de lavar acolá, um sofá ali, enfim, metáforas que indicavam que os prémios monetários nas corridas, que havia algumas, eram excelentes. Esses prémios eram excelentes e são um sonho para os atletas da atualidade. Não sabem o que é isso. Porque agora há corridas aos pontapés e poucas têm prémios monetários. E quando existem, não têm a expressão dos prémios da década de 90. E os salários também não. Vocês ainda se lembram que o organizador da Meia Maratona de Lisboa investia fortemente no atletismo de alta competição e que deixou de investir? Será que o Carlos Moia, um empresário de sucesso conhecido nacional e internacionalmente, será que o Carlos Moia não percebe nada disto e somos nós, atletas e apaixonados pelo atletismo, que sabemos mais? Eu tenho amigos de família, portanto já os conheço desde que eu sou jovem, e esses amigos chegaram a ganhar, na década de 90, 300, 400, 500 contos, não euros, 500 contos. Sabem o que é isso? Sabem o que é que representava naquela época? Claro, vamos converter para 2.500 euros. 500 contos, 2.500 euros. Mas isso não diz nada. O que diz é que na altura 500 contos era o salário mínimo vezes 7. Vezes 7. Agora, multiplicar o salário mínimo atual por 7 dá cerca de 5.300 euros. E isso só um atleta em Portugal consegue vencer. A meu ver, pelo que eu sei. Que é o campeão olímpico, mundial e europeu Pedro Pablo Pichard, que, segundo consta, recebe cerca de 100.000 euros anuais brutos. Mas voltando ao Carlos Moia e ao Maratona Clube de Portugal, deixo essa pergunta. Porquê é que ele deixou de investir nas equipas fortíssimas de meio fundo e fundo, mas continuou na organização de grandes corridas populares? Será que se fartou de lidar com primadonas, com atletas de alta competição? Ou será que fez bem as continhas para ver que o atletismo a sério só dava despesa e que o dinheiro a sério se ganha e se ganhava nas organizações de corridas que foram consagradas por grandes atletas, claro. Será que os especialistas do marketing desportivo não teriam já resolvido os problemas, as dificuldades dos desportos semi-amadores, se fosse assim tão fácil como nós atletas e apaixonados pelo atletismo temos a mania de achar que é? E eu falo em nós, mas eu até me devia excluir desse grupo, porque eu não considero que seja nada fácil. Eu estudei gestão, com tese de mestrado em marketing desportivo, e só que também não é preciso estudar muito, não é preciso estudar muito, basta saber a lei da oferta e da procura. Esqueçamos aquilo que achamos emocionalmente, com o coração. Dizemos que o atletismo é lindo, maravilhoso. É, realmente é.
mas depois cometemos uma gafe quando dizemos que o atletismo é capaz de gerar retorno, muito retorno, às marcas. Quando a procura por atletismo a sério nas pistas de atletismo é praticamente nulo, como é que vai gerar retorno? Como é que uma marca vai apoiar? Qualquer marca que vá a um estádio ver uma competição de atletismo em Portugal percebe a procura. Praticamente zero. E aí seria loucura investir massivamente. Essa é a realidade. E sejam sinceros, façam a pergunta a quem patrocina atletas em Portugal. Pergunta-lhes se conseguem vender mais uma sapatilha porque patrocinam A, B ou C. É difícil comprovar. Essa é a realidade. Mas felizmente as marcas ainda patrocinam por goodwill, por boa vontade, para criarem uma imagem de que apoiam o desporto. Hashtag os jogos Santa Casa apoiam o desporto, é um exemplo disso. Mas porque se assim não fosse, se não houvesse essa boa vontade, aí os grandes atletas ainda estariam pior. Ainda o desporto português estaria pior. Só que depois temos de nos lembrar que o dinheiro, tal como tudo, é limitado. E o dinheiro em budget para os patrocínios também. Claro que a maior parte desse bolo destinado aos patrocínios vai ser para investir em coisas que realmente trazem dinheiro, trazem mais vendas, e aí é que entra mais uma vez a minha pergunta. Será que o movimento do running está a prejudicar o atletismo a sério? É que as marcas vão preferir associar-se às grandes corridas populares, onde estão milhares e milhares de pessoas, do que apoiarem atletas de pista que são vistos por um pequenininho nicho e que muitas vezes nem têm o poder de decisão. É verdade. O atletismo é feito de jovens e muitos dependem dos pais para poder comprar. Portanto, como é que vão influenciar aí o poder de compra? É difícil. E nas grandes corridas, não, estão lá os adultos, porque os runners, basicamente, são adultos maiores de 30 anos, que têm bom poder económico, está lá toda. E nas grandes corridas eles fazem a ativação dos patrocínios. Estão lá no dia da prova, criam uma relação próxima com as pessoas. E atualmente essa relação próxima entre cliente e marca é muito, muito valorizada. E claro que entendo a insatisfação dos atletas, de nós, amantes do atletismo, e claro, as críticas a A, B e C, que deviam fazer mais e fazer menos, mas quando os desportos semi-amadores são vítimas das próprias circunstâncias, de uma realidade socioeconómica difícil, de uma realidade cultural e difícil de mudar, e que não é só aqui, mas em muitos povos, só que muitas vezes, como os outros não sabem do que se passa lá fora, recorremos ao exterior para dizer que lá fora é que é bom, lá fora é isto e aquilo, mas vamos a outros países e na França há mais de 50% dos atletas olímpicos a viver no limiar da pobreza. Há países que são olhados como exemplo e também são subsídio-dependentes como aqui. No caso do Reino Unido, que muitas vezes falam, o Reino Unido, o desporto é financiado quase exclusivamente pela Lotaria Nacional. Pela Lotaria Nacional. Se eu gostava que as coisas fossem diferentes aqui, gostava. Se gostava que os Jogos de Santa Casa, equivalente à Lotaria Nacional no Reino Unido, não roesse a corda a um ano dos Jogos Olímpicos, deixando praticamente todos os desportos amadores, semi-profissionais, à beira da loucura. Gostava que eles não tivessem reduzido os apoios. Mas às vezes temos de ver o assunto de vários prismas. E eu tento ver sempre do lado comercial, porque estudei e porque tenho experiência em marketing desportivo. Mas claro, posso não estar a ver outros pontos, outros prismas importantes para a análise, posso não estar a ser o otimista que deveria, portanto não há como garantir que estou certo. Certo é que estou a ser o mais racional possível, porque sei que as soluções para as dificuldades, para os problemas dos esportes chamados amadores, só são fáceis de resolver na cabeça daqueles que pensam com o coração e não com a razão. Mas nós também precisamos dessas pessoas que pensam com o coração, porque podem auxiliar aquelas mais racionais e as pessoas da ação a encontrar as soluções. Não é um caminho fácil? Não. Mas certamente trará bons resultados ao atletismo e aos atletas. Só que é um caminho árduo. Um caminho igual ao que os atletas têm em 2024, um ano de muitos desafios. Têm os europeus de Roma, têm os Jogos Olímpicos de Paris, e o meu desejo é sempre o mesmo. Muita força para os atletas que consigam atingir os seus objetivos, estarem lá nessas grandes competições e uma vez lá, que deem o melhor. Porque se derem o melhor, não há críticas que os abalem. E é isto. Eu desejo a todos um feliz 2024
dedo no like, compartilha com os teus amigos e se ainda não te inscreveste no canal do Rafa Boban, dá essa moral, ok? Obrigado. Feliz ano novo.